Oi, oi, oi! Para fazer a nossa guirlanda, eu vou utilizar um aro desse bastidor. Ele vem com dois, vocês podem ver que normalmente tem o de dentro e de fora. Ele tem 29 centímetros de diâmetro interno, tá? É um número 30. E eu vou pegar, vou separar, vou usar um deles. Ou seja, quando eu comprar esse bastidor, eu posso fazer duas guirlandas. Além disso, eu vou utilizar o nosso Fábula Team, que é o nosso fio para crochê e tricô. Ele é 100% poliéster e vem com 185 metros. E a cor vermelha, que eu acho belíssimo, super combina com o nosso Natal, tá? E vou utilizá-lo aqui. Além disso, nós vamos utilizar o nosso fio de malha premium. Esse tom de verde tá super natalino. É o verde esmeralda. Também vou utilizar esse marrom, que é o nosso chocolate. Acho que ele vai ficar perfeito, os dois combinando bem, para fazer a base da nossa árvore que vai dentro da guirlanda. Para trabalhar com eles, eu escolhi a agulha de crochê número 7 milímetros, tá? Vou usar os dois e também vou usar com fábula e vou mostrar para vocês como nós vamos fazer. Separei uma agulha de tapeceiro, uma tesoura e uma cola universal para fazer os arremates. Agora nós vamos fazer um anel mágico. Eu pego, faço um X, entro com a minha agulha e vou buscar o fio que vem do novelo lá por dentro. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, equivalente ao primeiro ponto alto, e agora nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do anel mágico. É importante sempre observar que, na hora de fazer o anel, a gente não pode deixar de pegar um dos dois fios. Por quê? Porque senão ele não fecha. Então, a gente faz, ó. E agora vai vir a mágica dele, que é justamente fechar. Você vai puxar ali em cima e ele vai ter esse aspecto triangular, tá? Depois, essa ponta, nós vamos usá-la para amarrar a nossa peça. Fiz essa primeira carreira. E já vou começar a pensar, ó, que ela vai ficar ali no formato triangular. Nós vamos começar a pensar, então, na segunda carreira. Eu vou pegar, vou virar o meu trabalho. Farei um ponto baixo, seguido de outro ponto baixo, pegando pela alcinha lateral. E isso será equivalente a um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto no mesmo buraquinho, mesmo ponto de base. Então, eu fiz aqui, ó, logo no começo, um aumento. Farei um ponto alto sozinho. E no ponto seguinte, eu vou fazer outro aumento. Ou seja, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, se antes nós tínhamos 3 pontos na primeira carreira, agora nós vamos ter 5. Porque eu vou colocar 2, eu já fiz 2, mais 1, mais 2. Então, nós acrescentamos mais 2 pontos. E vai ser assim, cada carreira eu vou fazer um aumento no começo e um aumento no final. Então, nós vamos ter um acréscimo sempre de 2 pontos. Como nós começamos com ímpar, vai ser sempre ímpar, tá? Então, é 3, 5, 7, 9 e vamos prosseguindo, ó. Ponto baixo, outro ponto baixo no mesmo ponto, pegando na perninha lateral dele. Que aí vai simular o nosso ponto alto e eu prossigo fazendo um ponto alto. Agora, nós vamos fazer o quê? 3 pontos altos sozinhos e depois faremos um aumento. É assim que nós vamos fazer até chegarmos no nosso tamanho desejado. O nosso total são 11 carreiras, tá bom? Voltamos com a nossa peça pronta. E agora, ó, eu fiz. Você pode fazer talvez um pouco menor, um pouco maior, fica a critério de vocês, depende da sua tensão de ponto, né? Na minha foi assim. Por quê? Porque eu vou pegar agora, ó, preciso que tenha essa base e que eu consiga visualizar bem como vai ficar preso. As 3 pontas vão ser presas no aro, então a gente tem que pensar bastante nisso. Mas eu venho, corto, puxo o meu fio para não desfazer, deixo ele ali separadinho. O outro eu vou pegar, vou cortar um pedaço, eu vou colocar. E agora nós vamos começar a fazer a nossa guirlanda, a parte que vai cobrir o aro. Eu faço um nó corrediço, normal.
e nós vamos abraçar o nosso aro para fazer o crochê. Ou seja, eu vou pegar, vou passar, ó, por entre, para lá tá o fio que vem do novelo, para cá tá a minha agulha. Às vezes, realmente, a gente precisa de um pouquinho mais de jeito. Nada que a gente não consiga fazer. Então, eu começo fazendo um ponto baixo, deixo ele ali, e nós vamos fazer toda a nossa sequência de pontos. Ó, vamos agora fazer o quê? Um ponto alto, sempre abraçando o aro. Faremos 2 pontos altos duplos. Então, 2 laçadas, ó, 1, 2. Faço o nosso ponto alto duplo, sempre abraçando o aro, isso é muito importante. Agora, nós vamos pegar e fazer um ponto alto seguido de um ponto baixo. E essa é a nossa sequência. Ponto baixo, ponto alto duplo, ponto alto duplo, ponto alto e ponto baixo. Nós vamos fazer isso por todo o entorno do nosso aro. E você vai ajustando. Por quê? Porque nós vamos terminar justamente quando chegarmos naquele ponto baixo que foi o primeiro que nós fizemos. Então, tem que fazer isso em toda a volta. Vai ajustando para não ficar nenhuma parte do aro descoberta, tá? Vai dando uma apertadinha e vai fazendo em toda a volta. Eu volto com vocês pra gente arrematar. Fizemos o nosso aro todinho, completo. E agora, nós vamos arrematar. Eu corto o nosso fio. Já deixei ele aqui, ó. Pego. Cuidado para não desmanchar. Puxo ele ali em cima para soltar. Já venho com a minha agulha de tapeceiro e vamos arrematar. Como? Eu vou passar por cima do primeiro ponto baixo, aquele primeiro que a gente fez lá no comecinho, para poder arrematar simulando o que é. Então, eu vou ali, passo por cima, ó, ele vai cobrir a cabeça, retorno da onde o fio vem, no mesmo buraquinho. E agora, nós vamos esconder esse fio usando a nossa agulha. Eu viro o meu trabalho. Posso fazer desse lado também, mas eu vou virar, porque eu quero que fique para trás. E vou passar por dentro da tama, ou seja, próximo ao aro. Tanto faz o lado, pode ser para a direita ou para a esquerda. Eu vou dar a volta. Então, ó, ali por dentro da trama, tá bom? E assim você pode esconder o que você finalizou e aquele lá do começo também, tá? Os dois têm que ser escondidos dessa forma. Retornamos para nossa árvore. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa base, tá? Eu pulei 8 centímetros, 8 pontos. Nós vamos fazer um nó corrediço na nossa agulha e vamos fazê-la toda de ponto alto. Então, por isso que eu dou a laçada antes. E vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, eu vou pegar e vou fazer um ponto alto. E é importante você ver qual o tamanho que você vai ficar da sua base, que aí você tem que fazer a divisão certinha, tá bom? No meu caso, eu pulo 8 do lado direito e 8 do lado esquerdo e faço somente os que sobraram no meio, tá? Então, ó, ponto alto com o nosso tom de chocolate. E essa vai ser a base da nossa árvore. Vocês podem pensar qual é o tamanho que fica melhor, eu não sei qual aro que você vai usar. Mas eu fiz de forma que eu vou dar uma esticadinha. Então, eu tenho aqui essa carreira de ponto alto. Já vou desfazer esse primeiro nozinho, que eu acho que ele fica muito visível no começo, né? Que é o nó corrediço. Depois que você faz, você pode desfazer e arrematar, tá bom? E vou fazer as 2 carreiras de ponto alto. Agora a gente vira e sobe. Subir é da mesma forma como eu tenho feito, que é com um ponto baixo, no primeiro ponto não pula nada, não faz correntinha, não faz nada. E um outro ponto baixo na perninha lateral, equivalente a um ponto alto.
Agora nós vamos fazer ponto alto até o final da nossa carreira. E aí nós já podemos arrematar a nossa árvore. Voltei com ela arrematada. E o que nós vamos fazer? Nós vamos prender no nosso aro, tá? Que já tem uma carinha de guirlanda, né? Então nós vamos prender a nossa árvore na guirlanda. Eu pego, vou começar lá pela ponta dela e vou costurar com a minha agulha de tapeceiro aonde tem um ponto baixo. Eu vou entrar bem nesse meio, tá? Que aí fica mais fácil. Acho que fica mais organizado visualmente, sabe? Que aí você começa num lugar já mais certinho. Então, a gente vai costurar, tá? E aí é importante pensar em não deixar repuxado e sempre usar o mesmo fio, a mesma cor, porque vai ficar bem discreto. Então, eu costuro essa aqui e depois eu tenho que fazer a mesma coisa com cada ponta da nossa árvore e com a base também. A base eu utilizo um tom de verde, que aí ele fica discreto, ele some na guirlanda. Porque se eu utilizasse o marrom, ia ficar muito visível. E é só pegar as nossas alças do ponto, né? E fazer a costura normalmente nessa direção, tá? Agora, nós vamos utilizar o nosso fábula. Ou seja, vamos já deixar separada a nossa árvore aqui. Deixá-la ali e vamos pegar o fábula. Nós vamos trabalhar também com a agulha 7. E eu vou mostrar para vocês uma forma da gente trabalhar esse fio fininho e transformá-lo em fio grosso. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, faço um nó corrediço, faço uma correntinha, só que eu não vou parar na correntinha, eu vou puxar um bom tamanho. E aqui, gente, vocês vão ver que vai ficar como? Vão ficar com 3 cabos. Ou seja, eu vou trabalhar agora usando esses 3 cabos. E quando chegar no final, bem ali, e eu precisar de mais, é simples. Eu passo a mão por essa abinha, né? E vou puxar mais fio, como se eu fizesse uma outra correntinha. Ou seja, assim eu vou transformando o que seria um cabo só em 3 e de uma forma segura, que dá para trabalhar, ó. E agora nós vamos fazer as correntinhas. Eu vou fazer de uma forma usando esses 3 para ela ficar mais grossinha, para ela ficar mais visível. Acho que vai ficar muito bonito, fazendo contraste com o nosso fio de malha, porque esse fio é um fio brilhoso, sabe? Leve. E assim já fazendo as correntinhas. É só observar para você não trazer nenhum fio extra junto, tá bom? E ó, estamos chegando no final. O que eu vou fazer? Vou puxar mais fio para transformar o meu fio único em um fio triplo. E assim eu vou fazer correntinhas até uma quantidade que eu consiga dar a volta na minha guirlanda, tá? Então, vamos fazer todo esse pedaço. Mede o seu aro e prossiga. Fiz um tamanho que eu acho ok. Cheguei no final. O que eu vou fazer? Vamos finalizar. É super simples. A gente vem, corta esse último aqui. Finaliza normalmente a nossa correntinha, puxa e deixa essa ponta aí para depois a gente arrematar, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa corrente e vamos passá-la, ó, pela nossa guirlanda. O que eu fiz? Eu tô passando por baixo do ponto baixo. Então, eu passo por cima, usando a minha agulha de tapeceiro como auxílio. Eu passo por cima de todos os outros pontos, do ponto alto, dos pontos altos duplos e do ponto alto. E chegando no ponto baixo, eu passo por baixo dele. Que aí vai dar esse efeito de vai e volta, vai e volta. E faço isso por toda a volta da nossa guirlanda, tá? Dá pra ver como vai ficando? Eu acho lindíssimo esse contraste do vermelho com verde, bem natalino. E nós vamos fazer isso até lá embaixo, onde nós vamos arrematar. Ó, chegamos, está aqui. E o que eu vou fazer aqui atrás é algo relativamente simples. Eu não sou de dar muito nó, mas eu dei um nó aqui. Darei outro nó e vou colar um pouquinho de cola universal pra gente arrematar, tá bom? Somente isso e a nossa guirlanda fica pronta.
Finalizamos a nossa guirlanda natalina. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante pra gente. Seus comentários. Marca Supremo. Vai ser um prazer enorme ver vocês. E até, gente!